Fala família Baixada Fluminense, família Baixada Podcast. Hoje a gente está aqui para mais um episódio. E o que a gente vai falar aqui hoje não é algo comum. Eu quero chamar a tua atenção para o que a gente vai, para o nosso bate-papo desse episódio. A gente vai falar sobre como agir quando Deus diz não, quando Deus fala espera, quando as coisas fogem do nosso controle. Então fica ligadinho aqui com a gente, porque o nosso episódio hoje está extraordinário e a gente tem a honra de receber aqui na mesa do Baixada Podcast, Larrúbia Vasques. Larrúbia, seja bem-vinda. Deixa a tua primeira palavra para a nossa audiência. Muito obrigada por estar aqui, me sinto lisonjeada. A gente que agradece. É um prazer grande, mais uma vez, estar falando sobre um assunto que, para muitos de nós, ainda é difícil, né? Entender o não de Deus ou a espera de Deus. Então, estou muito feliz de estar aqui e eu acredito que vai ser um episódio maravilhoso para podermos entender que o não é um abandono. Maravilha. A espera também não é um abandono de Deus. Maravilha. Obrigada pelo convite. Maravilha. Bom, pessoal, antes da gente começar nosso bate-papo oficialmente, a gente precisa agradecer os nossos parceiros, nossos patrocinadores. Eu preciso agradecer sempre nosso patrocinador master, nosso Senhor Jesus Cristo, que é o dono dessa mesa, é o dono desse projeto, é o dono desse podcast. E também agradecer, né, a nossa parceira comercial. E aí deixa eu te falar um pouquinho sobre essa parceira, que é a Planejados 8mm. A maioria das pessoas só percebe o erro depois que a obra começa. Ou pior, depois que a obra termina. Quem já viveu isso entende muito bem o que eu estou falando. Não é sobre gastar menos, é sobre decidir melhor. Tem gente que ainda vê a casa como um gasto, tem gente que ainda não entende que casa é um patrimônio, e mais do que um patrimônio, a casa é o seu lar. E é por isso que a Planejado 8mm, parceira do Baixada Pod, trabalha para quem já vê a casa como um investimento no lar, um investimento no conforto, no cuidado com a sua família, como algo que precisa funcionar no dia a dia. E não funcionar só hoje, mas funcionar para daqui a 10 anos, para daqui a 20 anos. Colocar algo dentro da tua casa de valor. É um processo profissional, um projeto sob medida, organização da rotina e tranquilidade no teu pós-venda, tá? O atendimento da 8mm é extraordinário. Para quem já entende que casa não é impulso, que casa é uma decisão madura. Então, não é sobre preço, é sobre fazer uma escolha certa uma vez só. Então, se você está procurando o seu móvel planejado, é a 8mm que vai te atender, tá bom? Então, recado dado do nosso primeiro parceiro. Já quero. Já quer? Que glória! Eu não montar um quarto. Eita, maravilha! Ó, cupom do Baixada Pod tem desconto, tá? Eu quero. Ó, já pegou. E você, se eu fosse você, aproveitava também, tá bom? Ó, Aí, até legal, eu quero até parabenizar. O 8mm foi entregar um móvel lá em Minas Gerais, cara, essa semana. E, assim, coisa linda. Aqui pertinho, gente. Molezinha, né? Molezinha. Bom, Larrúbia, vamos lá, vamos começar. A Larrúbia, eu já vou até apresentar aqui pra vocês, ó. A Larrúbia trouxe de presente pra gente o livro 124 Dias Conversando com o Milagre, tá bom? A gente já recebeu esse presente, muito obrigado, tá, Larrúbia? A gente vai pegar o autógrafo daqui a pouquinho. E esse bate-papo hoje vai partir da história de fé da Larrúbia, desse testemunho. A gente vai dar uma pinceladinha em coisas que tem aqui no livro, mas o profundo você vai pegar comprando esse livro aqui, tá? Já tá em todas as plataformas. Já, da Hotmart, Mercado. Fala pra galera aí. E vocês também podem acionar diretamente no meu Instagram. Lá tem uma pessoa que faz o atendimento, também você pode falar diretamente comigo. Eu tenho ido nas igrejas e a maioria das vezes eu entrego nas próprias igrejas. Maravilha. Quando a gente vai contar o testemunho. É lindo, gente. Maravilha. Falar dele já me emociona. Mas tem gente que precisa ouvir. O quê? Com certeza. Com certeza. Com certeza absoluta. Milagres são possíveis e reais para esse tempo presente, então. E é isso que a gente vai bater esse papo aqui. Então, ó, se você... Aqui você vai ter uma ideia. Aqui tá o ouro, tá bom? Tá bom? E aí já tá em todas as plataformas, mas qualquer coisa, você
aciona a La Rúbia. Qual arroba, La Rúbia, de vocês? La Rúbia Vasquez. Bem assim, eu não tenho todas La Rúbias. É fácil, né? Vasquez com C no meio e no final, tá bom? Você procura, segue a La Rúbia desde já, tá bom? Segue ela e adquira também o livro. E aproveitando, já que a gente tá falando de arroba, segue também o Baixada Exato, gente. Todos os meus seguidores, por favor, tá? Maravilha. Baixada pode. Boa, boa. Então, ó, o nosso arroba é @baixadapod.ofc. Isso é no Instagram e no YouTube. La Rúbia, vamos lá. Antes do milagre, como é que você conheceu o Javier, que é um argentino, não é isso? Como é que vocês se conheceram? Fala pra gente. A gente se conheceu numa academia, você acredita? Eu trabalhava já bastante e enquanto as minhas amigas ficavam me perturbando ali para poder começar a treinar, que eu tinha que viver uma vida mais saudável, que eu só queria trabalhar e estudar. Eu me matriculei na Exidim, na Barra, comecei a treinar lá. E o Javier já fazia luta lá, já fazia diversos exercícios lá. E a gente se conheceu entre um treino e outro. Mas eu era muito tímida, diferente de hoje, que eu já não sou mais tímida, tá, gente? Muito tímida. Javier também era mais restrito ali em relação às amizades. E entre um treino e outro, ele sempre reclamava: poxa, vamos fazer uma foto no final do treino. E assim a gente se conhece, mas ali a gente não começou a conversar. Tá. Acabava o treino, eu sempre morava na Zona Oeste, né? Então saía direto para casa. 6 anos passaram-se. E eu, no Dia Internacional da Mulher, a pandemia já prestes a anunciar, a empresa que eu trabalhava colocou a gente, todo mundo, em home office. E eu em casa, sem fazer nada. Dia Internacional da Mulher, passando um Instagram, vi a foto dele passando. Eu falei, gente, quanto tempo que eu não falo com esse rapaz? Mandei uma mensagem pra ele e falei, como é que você tá? Tu tá treinando ainda? Porque tem vários dias que eu não sei mais o que é isso. E aí ele me responde, a gente começa a conversar. Semanas passam e ele fala, poxa, a gente podia almoçar, marcar alguma coisa. E aí, são cenas que quando eu chego lá, eu meio que dou uma surtada nesse jantar. É mesmo? Mas como assim, uma surtada? Por quê? Uma surtada nesse jantar. Porque eu tava numa época da minha vida que eu já tinha passado por muitos relacionamentos difíceis. Com quantos anos você tava, La Rúbia? Na época do Javier, a data. Aí você vem perguntando as datas. Então, eu estava com 29. 29 para 30 anos. E eu já tinha tido relacionamentos muito difíceis. Difícil por causa do lugar que eu me colocava emocionalmente também. Por não entender meu valor próprio. Por não entender quem eu era em Deus. Então eu me colocava em umas situações muito difíceis para caber na expectativa de outras pessoas. E por tentar caber num universo que não era meu, forçar portas para entrar que não era minha, eu me colocava em relacionamentos muito abusivos. Então, essa fase, ela chegou ao final quando eu decidi que eu queria viver o que Deus tinha para mim. Então, quando o Javier se aproxima, a gente começa a conversar, eu já estava muito convicta do que eu queria. Eu tinha ali discipulado constantemente com a minha pastora, eu passava quase que o domingo inteiro na igreja e eu falava, eu quero agora namorar para casar, ter filho e eu não posso me distrair. E eu lembro de ter feito uma carta para Deus do que eu queria. Só que muito mais do que saber o que a gente quer, a gente precisa saber o que a gente não quer. E eu não queria um homem que me tirasse da presença. Perfeito. Quando eu me aproximo do Javier para esse jantar, né? Por que eu digo que eu fui meio doida? Porque anos que eu não via. Falei, olha só, já comecei assim. Olha só, você tá chegando aqui com esse carrão lindo desse jeito, cheiroso. Tá achando que você vai ter alguma coisa fácil? Você não vai ter. Argentino. Aí eu lembro que ele só ficava me olhando assim enquanto eu metralhava ele de palavras. Porque eu quero casar, porque eu quero ter filho, sabe disso, né? Aí eu falei assim, gente, sabe quando as palavras saem e você não tem mais como desfalar? Só tem como ir. Pelo amor de Deus, eu sei que eu saí daquele jantar, ele me deixou em casa, chamei minha amiga no telefone e falei, amiga, eu surtei. Amiga, eu surtei, eu acho que será que isso é desespero pra casar? Porque não é possível. Ela, amiga, qualquer coisa tu já diminui essa fila, os currículos vão aparecer. E aí eu deixei as coisas acontecerem. Até que, resumindo bastante, né? Dias passaram-se e ele, olha, eu quero te chamar para um ensaio fotográfico. Que é até que eu geralmente sempre conto, né? Eu amo foto. Eu falei, com certeza vou. Era um ensaio do Dia dos Namorados. Ele me convidou. Cheguei lá, fiz uma sessão de fotos lindíssima. No final do ensaio fotográfico, ele, então, eu não quero namorar, não. Eu quero casar. E ele tava numa live ao vivo. Eu falei, meu Deus, se minha mãe vê que eu tô querendo casar ao vivo, nem comuniquei a família, Senhor, corta aí, corta. Eu fazendo meio assim na câmera, né? A gente pode conversar depois. Eu sei que foi uma bênção, porque
Você foi direto, ele também foi, né? Ele foi direto real. E engraçado, porque assim, eu fui criada na Assembleia. Então, eu ouvia muito Davi Miranda, né? Começando glória, 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 até a garganta secar. E a minha mãe sempre me dizia que Deus já tinha reservado uma pessoa para mim. E eu lembro nitidamente de uma vez que Deus usou a minha mãe e falou assim: quem é para você não fala nem seu idioma. E eu achava que minha mãe tava assim, nossa, minha mãe, todo filho quer muito, toda mãe quer muito Nossa. bem pro filho, né? Só que ela falava: quem é teu, nem fala teu idioma. Então, calma teu coração. Enquanto você fica testando, enquanto você fica tentando se aventurar com pessoas, o que é seu tá guardado. Óbvio que Nossa. quando eu fui falar com a minha mãe, eu já sei. Falei, não é possível que essa coroa realmente tenha uma conexão com Deus. E ela, eu já sei, é de Deus. Por isso que em 4 meses casamos. E com 6 meses de casado, o livro acaba nascendo, porque ele entra em coma. Caramba. Entendeu? Cara, que história. É. Assim, eu tenho certeza que tem pessoas que precisam ouvir isso. Com certeza. E até essa tua... A forma como foi o pré... Muito interessante isso, Larrubia, porque ontem mesmo eu estava ministrando na classe de jovens e adolescentes e eu falei exatamente isso que você acabou de dizer. Cara, faz uma lista, pô, do como você quer. Ontem o tema da nossa escola bíblica foi como construir uma família na direção de Deus. Que lindo. Foi esse tema. E aí eu apresentei pra eles, falei, ó, tem a forma hard, que é você fazer uma lista e falar assim, Senhor, eu quero desse jeito, essa forma hard. Tem que ter fé pra caramba. Eu tenho testemunho disso. Exato. E foi o que eu falei pra eles. Falei, eu conheço pessoas que têm esse testemunho. E eu tô vindo aqui hoje de novo. Tem. E para testificar a sua fé, antes de me casar com o Javier, eu fiz uma lista de tudo que eu queria. Tem coisas que eu não tenho hoje. Por quê? Porque eu não botei na lista, mas... É isso. Mas detalhes, por exemplo, eu vou compartilhar. Eu coloquei na lista que eu gostaria de um homem que amasse fazer fotos. Olha que coisa boba. Boba para muitos, mas para mim era importante. Javier, ele é especialista. É só produtor. Eu peço pra ele... É só produtor de cinema. isso. Eu peço pra fazer uma foto, ele faz 20. Caramba. Entendeu? E todas elas ficam boas. Então, eu acredito muito Eu, como mentora e coach, é difícil eu não acreditar na força das palavras, né? As palavras, ela tem muito poder. A Bíblia vai dizer isso. Com a tua língua, tu pode abençoar ou amaldiçoar. Então, a carta que você pediu para os seus jovens é super realidade. Quem te ouvir pode viver o melhor dessa terra, entendeu? Exato. Que é o jeito que eu falei pra eles. Ó, nem todo mundo tem essa fé, não. Exato. Mas se você... Porque quando você faz uma lista dessa, você tem que ter paciência pra esperar. É aí que tá Que o é uma negócio. das temáticas nossas aqui. É aí que tá o negócio. Bom, Larrubia, pô, muito legal esse início, né? E aí, vocês casam em 4 meses e em 6 meses vem a enfermidade, certo? Eu tinha até uma pergunta aqui, que é como era o casamento antes. Eu não sei... O casamento antes era... Mas eu posso te responder essa pergunta. O casamento antes era o preparo da festa no religioso. Porque eu morava num apartamento sozinha, ele também morava no apartamento dele, tinha terminado um relacionamento recente, ele. Então a gente começou a pensar, o que a gente vai fazer agora? Já vamos para um único apartamento, já que estamos casados no civil? E eu conversei com a minha mãe, falei, mãe, o que você acha? Ela, filha, estamos vivendo um tempo assim, você já está casada. Então, vá morar, aluga o seu apartamento. Então, o tempo antes do casamento era mudança, entendendo qual eram as senhas, o que a gente ia pagar, o que não ia pagar, e vendo a festa de casamento. Porque, querendo ou não, era uma pandemia. Esse jantar que eu contei pra você era pouco antes de tudo fechar. A nossa diversão, quando casado, era ir pro supermercado. A gente ia de máscara e, passeava ali. O supermercado tinha até música ao vivo na época da pandemia. Tipo assim, som, né? Uhum. Então, a nossa diversão era isso. Mercado e preparar a festa de casamento. Então, assim, foi muito rápido. Eu não conhecia ainda o Javier. Era pouco tempo para dizer que se conhece alguém. Pessoas vivem casadas por tanto tempo e conhecem ainda o seu cônjuge com o passar do tempo, né? Então, não tinha muito... Era festa. A gente estava tentando trazer os pais dele de Buenos Aires, tentando trazer os meus parentes do Canadá, porque queriam ser padrinhos de casamento. Então, antes, era só isso. Mudança, como vai ser a casa, como é que vai ser a festa do casamento. O convite vai ter que mudar porque o casamento foi remarcado mais de uma vez. Então, era isso. Exato. Era essa harmonia. Era essa loucura, era essa correria. Loucura. Era muita empolgação, sabe?
Toda jovem que decide casar, né? Aham. Ela quer viver o casamento, mas ela quer a festa. Ela quer vestir o vestido, ela quer ver as amigas dela lá. Eu queria muito que meu avô era vivo, graças ao bom Senhor, os meus avós, fui criada com eles. Falei, cara, eu quero o meu velhinho lá comigo, entendeu? Então era essa a expectativa antes de tudo acontecer. Entendi, que tava tudo na preparação. E aí, beleza, aí vem a enfermidade que foi Covid, né? Covid. E ele pegou por mais de 2 vezes. Ele pegou por mais de 2 Eu vezes. também, mas eu só fiquei sem o olfato mesmo, sem o paladar. E aí ele pega a primeira vez e Tranquilo. tranquilo, passa Como de se nada boa, tivesse acontecido. tá? E aí vem a segunda. Quando você. Aí vamos lá. Ele já tinha passado por uma. Quando vocês perceberam que tinha alguma coisa diferente nessa segunda vez que ele pega a Covid? Porque já haviam passado mais de 7 dias de idas e vindas do hospital. Tá? Então, ele ia para o hospital, né? E simplesmente trocavam a medicação dele, devolviam ele para casa. Hum, No 9º dia, eu lembro de estar lavando a louça, porque era muita loucura para eu administrar, sabe? Os pais dele que estavam tentando comprar passagem, estavam tentando ver com o advogado, meus tios, que eram os meus padrinhos do Canadá e não conseguindo embarcar. Então, tava muita loucura. Casa ainda com coisas embaladas para tirar de mudança. E quando eu estou lavando louça na cozinha, eu escuto um barulho no quarto, que eu corro, ele estava ajoelhado no banheiro, assim, na pia, sem conseguir respirar. Eu falei, ai, caramba, é sério agora. E homens, não sei se todos, não quero generalizar, por favor, não façam um corte disso. Eles são um pouco mais, alguns são um pouco mais resistentes de ir ao médico, de ter essa busca. Mulher não, mulher conta da saúde para as amigas e pede indicação dos médicos para as amigas e vive no médico. Quando eu vi essa situação, eu falei, agora é bem sério, Ravi. Você vai precisar ir pro médico, a gente vai precisar fazer uma bateria de exames de novamente. E não tem como dizer não, porque eu não quero ir, que eu não sei o quê. Porque ele não era nem moleza naquele momento. Ele não estava conseguindo ficar de pé. De pé. Eu falei, nós temos que ir. Fomos ao médico, não lembro, porque no registro que tem no livro, eu faço um calendário com tudo o que aconteceu. E aí, nesse momento que chegamos no hospital, ele já estava de uma forma tão grave que ali ele não é liberado. Eu lembro de estar no carro lendo um livro que era a campanha da minha igreja, o livro Kryptonita. E aí, quando ele me manda uma mensagem, que é assim que começa, inclusive, o livro. Ele me manda uma mensagem e diz: me levaram. Falei, como assim? Levaram pra onde? Você aguardando. Do lado de fora, porque na época de Covid você só deixava a Exato. pessoa na porta, tipo assim, se despedia, né? Exato. E aí, quando levam ele, eu falo, gente, que loucura é essa? Que aí eu saio correndo do carro, né? Me deparo com a enfermeira, aí começa o silêncio. Eu tava no verão, vivendo o verão. E agora eu faço até cafés temáticos, né? Com as minhas mentoriadas. Eu tava vivendo o verão. E do nada o inverno chegou e chegou muito rápido. Porque ela me entrega a aliança e fala, ele tá grave, vai pro CTI, vai pra sala vermelha. Eu falei, tá, mas eu quero me despedir. Ah, mas você não pode se despedir. Falei, amado, você não tá entendendo. Eu tava até agora com ele em casa. Você tá dizendo que eu não posso me despedir? Não pode, porque ele tá grave, ele foi sedado. E aí, só graça, porque daí vem um quadro muito difícil. Porque eu não consegui nem me despedir. Dias depois, coma, traqueostomia, cirurgias. E aí eu vou Tudo deixar isso sem você poder chegar perto. sem nada. Sem você poder chegar Sem nada. perto. Foram 34 dias de coma, né? Teve alguma frase nesse momento dos médicos ou da enfermeira que te marcou que foi uma pancada? Várias. Mas acho que a que mais me marcou é que eu não tinha que aumentar muito as minhas expectativas. Nossa. Que quando eu falei pra enfermeira, eu falei, doutora, eu caso daqui uma semana. Ele interna, faltando 7 dias pra gente casar. Ele tinha acabado de fazer a prova do terno dele, eu tinha acabado de fazer o ajuste final do meu vestido. Faltavam 7 dias. E eu falando com a doutora que me entregou as alianças, né? Ela tentando me acalmar. Eu comecei a chorar alto no hospital. Eu falei, você não tá entendendo. Eu caso 7 dias, eu esperei muito por esse momento. Deixa que eu vou cuidar dele em casa. Aí ela, filha, a situação é muito grave. Diminui a expectativa. O Nossa. momento certo seu vai chegar. Eu falei, o momento certo é agora. Enfim. Aí eu vou deixar você conduzir. Tem muita coisa. Se deixar. Eu adoro contar também. Caramba, quando a gente para ouvir assim, a gente percebe o quão forte é. Porque esse gesto dela vir com as alianças Qual foi a sensação de naquela hora
pegar aquela aliança, Barruga? Bom, quando eu pego, a impressão que eu tive é que a minha visão ficou turva Turva. e os sons que estavam em volta ficaram como se fossem ecos para mim. Porque quando ela entrega a aliança e fala assim: olha, você não consegue mais falar com ele, baixa a sua expectativa, aquilo foi como uma flecha, porque eu falei assim: gente, mas quem implantou as expectativas em mim foi o próprio Deus. Como que uma pessoa que não conhece a minha história tá falando para eu baixar as expectativas? Eu falei assim: quem és tu, Filisteia? Então, na hora, pra mim foi difícil porque era como se eu estivesse sozinha naquele hospital. Todas as vozes ficaram muito distantes pra mim. Enquanto ela me explicava o procedimento, a voz dela só ecoava. Porque eu estava ali, mas ao mesmo tempo eu não tava, minha mente não estava mais ali. Aham. Ali mesmo eu comecei uma conversa. Senhor, não tô entendendo. E o fato dela nem me deixar me despedir, porque ela me proibiu de me despedir. Certo. E eu sentei ali perto de uma determinada porta que dava ao elevador, com o telefone na mão, com as coisas dele na mão, sem saber se eu ligava pro sócio, se eu, com quem que eu falava. Sidney sempre foi muito próximo. Com o que eu fazia naquele momento. Foi quando a porta se abre e eu percebo uma maca. Quando eu vejo que é ele, eu saio correndo, seguro a porta. E na hora eu não tive reação. A única coisa que eu fiz foi pegar meu telefone, fazer uma selfie e falar: fica tranquilo, nós vamos contar esse testemunho. E essa foto tá no livro. Caramba. Só isso. Quando eu saio dali, só Deus para sustentar. Deus te deu então a oportunidade de ter esse contato com ele. Exato. A porta abre e realmente você não estava ali dentro mais. Você já estava no universo do milagre. É. Você já estava no universo do milagre. Porque, até para ter essa atitude, né, de registrar ali, é uma coisa que você vê um direcionamento claro do Espírito Santo de Deus ali, na hora. Até gerar o milagre, a gente tem o processo. Né? Exato. Processo. Não é da noite pro dia. E aí, eles passam aquela maca, você vai para casa? Vou pra cá. Eu nem lembro como eu cheguei em casa naquele dia. Porque eu cheguei em casa e falei: meu Deus, os convites todos lá, convites impressos, E lindos. aí tem que falar agora com os pais. foi tanta coisa que eu precisei fazer ao mesmo tempo, que a gente fala na neurociência, né, que sobre forte impacto emocional, algumas coisas elas acabam sendo apagadas. Então eu não lembro de muitas coisas em casa sozinha. Aham. Lembro de alguns processos específicos, mas eu não lembro, por exemplo, como eu cheguei em casa, o que eu comecei a fazer antes. Eu sei que eu tive que cancelar todos os chocolates, tive que jogar os convites fora, tive que avisar os pais dele, nem falava espanhol, tive que aprender na marra falar espanhol para poder comunicar aos pais. Começou-se uma pressão muito grande em mim, né? Porque ele ficou incomunicável. Então, os pais queriam notícias, a cerimonialista queria saber, não sei quem do buffet queria saber, o sócio queria entender como é que nós íamos fazer, se ia colocar médico assistente ou não. Então, começou um processo, primeiro, meu, não foi de fé. O primeiro sentimento meu foi total abandono. Foi falar assim, entrei num silêncio no inverno que tava verão. Entrei no inverno que eu não queria, entendeu? Eu preciso entender, porque a minha primeira pergunta para Deus não foi o porquê eu estou passando por isso. Porque a gente tem que perguntar para que disso? Mas, Senhor, por que exatamente eu estou sendo conduzido por esse momento? Porque tá na igreja, direitinho, casei agora para viver uma vida certa, porque eu sou líder, tudo bonitinho. O que está acontecendo? Então, a minha fé ali, ela não foi ativada ainda. Eu passei por um processo de muito questionamento, muito choro em casa. Eu fiquei doente, porque eu testei positivo para Covid logo depois. Certo. Minhas irmãs, que ficavam um tempo comigo em casa, né? Elas precisaram sair da minha casa. Eu fiquei em isolamento dentro de casa. Emagreci absurdamente. E tentando entender, mas eu só chorava. Não comia direito, só chorava. E numa briga com Deus. Até que um belo dia, a minha irmã ouve esse testemunho, que era um testemunho da Midian Lima, que ela capotou com o carro, uma coisa assim. E toda passagem que eu abria só dava Jó, Jó, Jó. Falei assim, gente, pelo amor de Deus, né? A tragédia toda acontece no capítulo 1. Do capítulo 3 até o 37, nada acontece, é só um silêncio. Só no 42 que ele vai ter resposta. Falei, eu não quero ler Jó. Depois que eu fui entendendo que o silêncio era um preparo para mim, era também para me forjar, eu comecei a orar mais. E aí foi quando eu comecei a fazer diversas lives. E aí várias pessoas de fora do país começaram a se conectar. Eu virei a pregadora no meio da dor. E aí começaram a me enxergar como uma mulher de fé.
Falei, ops, você tá me enxergando como uma mulher de fé, eu preciso ser a mulher de fé. Aham. E aí que a minha fé realmente foi ativada. E eu comecei a experimentar um dos momentos mais lindos da minha vida, que é orar e perceber e ouvir Deus. Coisa que na minha caminhada cristã, eu já tive experiências com o batismo do Espírito Santo, de revelação, Deus me tomar de formas diferentes. Mas na internação do Javier, era possível ouvir Deus. Nossa. Intimidade que eu busco hoje, que a minha vida não é vida de maravilhosa, né? A nossa vida é uma vida de errei aqui, aí tem que pedir perdão, aí até você voltar uma conexão com Deus, você tem que se santificar e por aí vai, esse ciclo o tempo inteiro. Mas esse período de internação do Ravi foi o momento em que eu ouvi vários nãos, vários sims que trataram La Rúbia. Porque a coisa mais difícil pra mim, não sei se pra você, não é só ouvir o não, é o silêncio. Porque o silêncio você lida com você mesmo. O que tá de ruim aqui dentro É isso. você tem que conversar com ansiedade, angústia, medo. Qual é o ser humano que quer ouvir não? Ou só ficar em silêncio? Eu falo pro meu marido, mais do que ele me dizer um não, é quando ele é indiferente comigo. Quer me matar, às vezes a indiferença que ele tem comigo, entendeu? Em alguns aspectos. Isso pra mim é muito difícil, entendeu? Esse silêncio de Deus, ele é angustiante, né? E você tava num cenário que você não tinha ninguém à sua volta. Quanto tempo demorou pra ativar essa fé, La Rúbia? Essa fé demorou pra ativar até, acho que foram em torno de 17 dias, que foi a primeira traqueostomia, se eu não estiver enganada. Depois, se for ler o livro aí, vai ver que não é 17. 17, 14. Duas Em torno semanas. de 2 semanas. Que aí foi esse tempo pra ativar Pra essa mim, fé ativar. que você, a partir dali, você entendeu que você já entendeu que tava no meio de um milagre ou de uma situação. Porque eu comecei a entender que como eu ia me portar no meio daquele vale Certo. seria o que iria determinar se os ossos viveriam ou não. Falei, se eu continuar nessa perspectiva de pensamento negativo, sentindo coisas negativas, falando coisas negativas nesse ciclo dessas palavras, nada vai acontecer. E aí eu lembro que eu fui sim, então assisti o testemunho que minha irmã tinha pedido para eu assistir, e eu comecei a assistir muitas pregações na madrugada, e eu lembro que nesse dia, depois que eu assisti esse testemunho da Midian, eu me ajoelhei de frente à televisão e falei, Senhor, tudo é possível. Se o Senhor tá me conduzindo para esse caminho, eu sei que alguma coisa o Senhor tem. Então, o que eu te peço, Pai? Só não me deixa sozinha, entendeu? Vai me levar por esse caminho? Tá tudo certo. Só que eu preciso de alguma forma entender que o Senhor tá comigo. Porque se eu perceber que eu tô sozinha, cara, eu vou murmurar. Tu quer que eu murmure? Não. Então só deixa eu sentir, perceber. E foi lindo. Porque eu comecei a ter umas experiências com Deus de orar e ouvir Deus responder. A minha família fez um relógio de oração, né? Então, o meu horário era das 3 horas da manhã. E era minha mãe que me acordava junto com a minha avó e minha tia. Vamos lá, Rúbia, esse é o nosso horário. Horário da batalha. Entendeu? Enquanto todo mundo tá dormindo, a gente tá aqui guerreando. Então, assim, foi lindo ouvir Deus nos momentos mais difíceis, entendeu? Da minha vida. E beleza, 15 dias, aí ele já tinha entrado em coma ou ainda não? Já tinha 15 dias, 14 dias ele tinha traqueostomizado. Eu falei, cara, que bizarro isso. Essa técnica de enfermagem foi um período muito curto para traqueostomia, entendeu? O que eu ouvi dizer é que ele começou a ficar muito ansioso e Aham. para não perdê-lo, para ele não vir a óbito, elas decidiram traqueostomizar, né? Eu falei, cara, que loucura, porque quando eu recebo. Porque quando ele traqueostomiza, eu perco contato zero com ele. Ninguém faz uma videochamada com uma pessoa em coma. Aham. Até aquele período ali dele internar e subir para a sala vermelha, eu ainda conseguia falar alguma coisa Tá. com ele pelo telefone. Quando ele traqueostomiza, quando ele entra de fato em coma, foi um hiato aí de 34 dias sem saber nada. Os médicos me ligavam para falar algumas coisas muito rápido. Eu lembro, William, que eu ficava o tempo inteiro com o meu telefone na mão. Eu trabalhava com o meu telefone na mão, eu ia ao mercado com o telefone na mão, parecia que o telefone já tinha grudado. Toda hora eu olhava se o sinal estava ali, porque se eu perdesse aquela chamada, era só no dia seguinte. Então era uma das chamadas mais importantes. Eu até comecei a estudar mais sobre enfermagem, apesar de trabalhar com marketing, eu tive que voltar a meu tempo de enfermagem para Aham. entender os termos técnicos que eles me ligavam para falar. Certo. E então ele já estava em coma. Quando vem a notícia do coma, você ainda não tinha virado a chave da fé. Então seria, no caso, foi mais um agravante dentro daquilo tudo ali. E
naquele momento, você achou que já tinha, que não teria jeito? Não, esse foi um pensamento que nunca me veio. Nunca me veio Isso esse pensamento. nunca vi. Não, eu nunca pensei que ele não sairia do hospital. Esse pensamento nunca veio na minha cabeça. Eu questionava o porquê eu não estava casando na data que eu queria. Certo. Que era ali o dia da Páscoa, o dia da ressurreição. Eu falei, Senhor, eu fiz uma playlist linda pra tu, Senhor, de ressurreição. Então, mas que ele não ia sair do hospital, nunca. Nunca esse pensamento me tomou. Certo. E isso é muito legal, esse posicionamento, essa mentalidade de que ia dar certo. Agora, esse ia dar certo, ele na tua cabeça iria demorar tanto? Não. Na minha cabeça, o Deus que tudo pode, eu falava, Senhor, Resolve assim, né? resolve, Pai. Tu tem poder, Senhor, para fazer ele agora. Tirar aquela tracostomia, levantar e sair andando, Pai, de avental mesmo. Eu brincava até com as enfermeiras, né? Eu tenho esse jeito muito brincalhão, né? Então, falava, Deus, tudo é possível. Mas quando a chave virou em relação à fé, aí eu comecei a orar direcionado. E é o que eu falo para as minhas meninas hoje, né? Para as mulheres, falo meninas, mas as mulheres que me acompanham hoje, né? É orar direcionado. Tem hora que Deus vai pedir para você ser específica na sua oração. Não é vãs repetições, não é só você chegar diante de Deus com um pergaminho de pedidos. É saber também reconhecer que Deus é grande, é pedir perdão e depois você pode até apresentar seu pergaminho de pedidos, mas que sejam específicos. Nessas lives que eu comecei a fazer, eram orações específicas. Quando eu recebi uma ligação, hoje é a respiração, tá baixa. Então, na live, gente, hoje a oração é para essa saturação aumentar, para ele conseguir descer para fazer tal exame. Então, quando a minha chave virou, a fé ela foi ativada de uma forma exponencial mesmo. Porque era até hashtags a gente tinha específicas para cada foto postada, entendeu? Então, quando eu comecei. É lindo porque, assim, a vida do crente poderia ser muito fácil. Não só a vida do crente, né? Se a gente orasse, pedisse direcionamento a Deus e seguisse o direcionamento dele. Olha que coisa mais linda seria. Só que o problema é que a gente não quer lidar com os nossos próprios nãos. E a gente acha que somos muito suficientes, que já sabemos muito. E vamos levando a vida em erros e acertos. Essa é a pior coisa que a gente pode fazer no tempo que estamos vivendo, entendeu? Você começa essas lives e aí pessoas começam a te acompanhar e vivenciar esse milagre junto com você, mas eu tenho certeza que não tinham só pessoas que estavam te acompanhando para ver o que estava acontecendo ou somar em oração, mas tinham também pessoas passando por N Muito. situações complexas. Você tem alguma história assim de alguém que começou a te seguir, que depois compartilhou contigo lá, Rubens, as tuas lives e eu comecei a orar, eu comecei a fazer isso e aconteceu dessa forma? Tem algo nesse sentido? Inclusive, spoiler, que eu vou começar a falar disso nas minhas redes Ah, sociais. é? Vou começar Então a pegar os solta. comentários. Solta a novidade. Vou fazer uma sequência de 124 perguntas que me fizeram, né? E aí eu vou começar a gravar. Posso até vir gravar aqui, eu vou pensar. Ó, que legal. Posso pensar. Mas eu tenho tanto coisas positivas, né? Uma história positiva que me marcou e uma bem negativa. A positiva foi uma jovem que chegou até mim através de uma amiga, porque o marido dela estava na mesma situação. E eu lembro de estar entrando no hospital quando eu comecei a poder visitá-lo, né? E ela chorando comigo no telefone, dizendo que o marido estava passando a mesma coisa. Então eu falava, Deus, não tô conseguindo orar nem por mim, né? Mas o Senhor tá me colocando para orar por outras pessoas. E eu sei que a gente entrou num propósito, eu e ela ali. Ela me perguntava muitas coisas em relação ao marido. O marido dela ficou em menos tempo que o Javier, mas com muitas sequelas. Teve caras difíceis de tratar. Recebeu alta antes do Javier. Ela festejou e tudo mais. A fé dela, de alguma forma, foi ativada ali nessas conversas. E hoje o marido dela tá bem, graças a Deus, já tem até mais um filho. Em contrapartida, num outro cenário, um vídeo meu viralizou no TikTok. E lá eu não consegui dar conta de responder todas as pessoas. Mas eu vou olhar ainda com atenção para aquelas comentários. E um lá me marcou. Porque a mulher dizia, o seu viveu, o meu não. Que Deus é esse? Eu falei, Senhor, eu preciso de sabedoria para primeiro acolher da forma que ela quer, que ela espera nesse momento, mas também não invalidar os teus processos. Certo. Porque quem somos nós para determinar o que Deus faz e o que Deus não faz, entendeu? Se o próprio Jesus, na cruz do Calvário, ele enfrentou também o silêncio de Deus. Ele falou, Deus, por que me abandonaste? Cadê? Ele enfrentou ali o silêncio de Deus. Claro que depois ele subiu ao céu.
E até hoje a gente que acredita, né? Está com o Senhor, mas são processos que me marcaram. Tanto um que deu muito certo, como mulheres que passaram por isso. E eu recebo muitas mensagens. Muitas mensagens, até hoje. Até hoje. Anos passaram-se, muitas pessoas se conectam comigo pela dor, pela alegria, me questionando que Deus é esse que só fez para mim. Na verdade, não fez só para mim, né? Fez para várias outras pessoas, Sim. então... Essa é uma dúvida que é um confronto, na verdade, né, que acontece, porque, de fato, o milagre, ou a cura, ela não vem para todos. É um caminho natural da vida, né? O sol brilha para todos, para justos, para injustos, e a morte, ela vai vir para todos em um momento ou em outro, e de verdade é uma coisa que a gente não tem, nos falta explicações, né? Nesse momento. Por que para uns e por que não para o outro? Acho que a gente cresce, ele é assim, sabe? Querendo só os sims. Exato. E quando a gente recebe o É não, isso. a É gente perfeito. simplesmente olha para nossa humanidade. Mas por que não para mim? Eu sou o quê? Eu não mereço? Eu não sou digna? Eu não. O que falta em mim para receber o sim? E na verdade não é essa perspectiva que a gente tem que olhar. Porque eu recebi vários nãos. Antes dos 124 dias chegarem, ao final, né, de a gente sair de lá com a resposta, eu recebi diversos nãos. Nãos que trataram a La Rúbia, o caráter da La Rúbia. Eu não sou uma florzinha. E nem tento passar isso nas minhas redes sociais. Eu sou uma mulher que estou em transformação. Eu sou uma mulher que tenho muitas coisas que precisam ser trabalhadas por Deus. Já recebi diversos não de Deus. E tudo bem, gente. Eu não posso ser uma filha mimada ou filha preferida, entendeu? Uhum. Então, eu acho que o não fala muito mais sobre o nosso próprio ego. Por que eu tô recebendo não? Porque eu não sou querida. Eu não sou aceita. Eu não sou... Por que o não é pra mim e o sim é pra ela, entendeu? Era até uma. Você, Identidade total. total. Você entrou num ponto que eu ia até te perguntar. O Javier passou pelo processo da enfermidade, ele foi tratado ali na enfermidade, obviamente. Tem processos interiores que eu tenho certeza que ele também foi Tem tratado. nossa, ele tem uma parte dele Tem a de parte coma. dele. Meu Deus do céu. E Chama eu. vai vir, já tá o convite aqui, Javier. É, Agora, o que da La Rúbia foi tratado, né? A gente vê a La Rúbia, a mulher de oração, a que tomou a decisão de seguir em frente, como você estava falando, mas você tá também fazendo questão de dizer aqui, não sou a florzinha, não sou a perfeita, a gente sabe disso, mas quando a gente vê na internet, a internet passa pra gente, é a mulher de fé, a mulher que ouve Deus, mas o que da La Rúbia foi tratado nesse processo tão intenso, tão rápido? Tá no verão, vai pro inverno e fica tudo escuro. O que foi tratado aí? A impaciência. A impaciência. A impaciência foi tratada e porque eu era aquela que queria o sim. O fato de não ter sido criado com o meu pai, fui criada pelos meus avós. Eu já tinha uma rejeição muito grande ali. Muito grande. Por que meu pai não me procura? Por que meu pai não vem nas minhas festas? Eu só vejo minha mãe e os meus avós. Por que ele não me ama? Então eu cresci querendo ser muito, querendo me encaixar em todos os lugares, querendo receber aplausos, validação. Lembra que no começo eu falei que eu infelizmente me colocava em situações tóxicas porque eu não queria ser deixada para trás. Eu queria estar em todos os lugares, eu queria ser a garota. Eu cheguei, as pessoas precisavam me notar. E não só me notar, mas entender todas as qualidades que existiam em mim, que vai muito além de ter olho verde, entendeu? Então, esse processo, Deus foi me dando, me colocando no meu lugar. Entendendo que não era da minha forma, não era do jeito que eu queria, e eu teria que aceitar, porque o silêncio de Deus para mim ali não era um abandono dele para mim. Ele estava me forjando para poder enfrentar situações maiores depois. Porque o problema não foi só ele ficar internado e depois de ter alta. Depois da alta, novos problemas aconteceram. Entendeu? E a gente vive querendo estar casado um com o outro o tempo inteiro. Porque o processo não acaba só no CT. Exato. Entendeu? Exato. A gente pode dizer que não foi uma doença, foi uma batalha espiritual. Muito. Ele fala sobre isso antes de acordar do coma. Não vou dar spoiler. Isso, guarda. Pra que você, quando o Javier vier aqui, você vai saber de tudo isso. Surreal, fala assim, meu Deus. Porque eu nunca conversei com uma pessoa que voltou do coma, né? Então, então é incrível. Mas de maneira bem objetiva, te respondendo, a minha impaciência, o meu
querer tudo no meu jeito, no meu momento. Eu lembro de orações que eu fazia assim: tu pode fazer agora, entendeu? Vamos, faz agora. Cadê o teu poder? Faz agora, Senhor. E Deus, tipo assim, cri, cri, cri. Então ele trabalhou muito a La Ruba impaciente e que queria exatamente as coisas sobre a minha perspectiva, entendeu? Maravilha. Bom, pessoal, eu vou dar uma breve pausa pra gente falar de mais um parceiro nosso, tá, La Ruba? Depois a gente vira a chave de novo. Agora eu quero falar da Go Master. Você que tem um negócio que cresce e tem um negócio que cresce com planejamento. A Go Master é para você, é para quem quer potencializar o crescimento da sua empresa. Ela cuida da presença digital, funcional e sempre preparando a tua empresa para o futuro. A Go Master trabalha para quem quer organização, estabilidade e tranquilidade. Ela cuida do seu domínio, da hospedagem do seu site, seu e-mail corporativo, e-commerce, sistemas no geral, tudo de forma integrada, do jeito certo. E agora eles deram um passo além. Lançaram um assistente de inteligência artificial que atende o teu cliente, faz a sua agenda e, pasmem, até vende. Então, leve para sua empresa a Go Master, usando o cupom do Baixada Pod na assinatura da hospedagem. Seu primeiro mês e a migração também saem 100% grátis. Go Master, boas ideias que movem o mundo. Tá bom? Ó, chama lá a galera da Go Master, porque é top. E é eles que cuidam do nosso site. Ah, e se você ainda não acessou o nosso site, baixadapod.com.br. Vou pedir o Jorge para botar lá. Jorge, agora a gente tem site, sabia, Jorge? Sabia dessa? Famoso www.baixadapod.com.br. Você vai acessar lá, você vai saber qual é o episódio seguinte, tem história das cidades da Baixada Fluminense, tem lá a minha história, tem o direcionamento do nosso projeto, passa lá também no nosso site, que é muito bom. Vamos voltar aqui pro bate-papo com a La Rúbia, e aí eu aproveito mais uma vez, ó, se você chegou agora por aqui, temos o livro 124 dias conversando com o milagre, La Rúbia Vasques. Aqui nesse bate-papo a gente está só dando uma pincelada. O que tem aqui é uma história de milagre extraordinária que vai te inspirar e vai aumentar a tua fé, tá bom? Tá em todas as plataformas aí digitais, e se você quiser é só acessar, também vai lá no Instagram da La Rúbia, chama no direct, que vai funcionar também e vai chegar na tua casa. Amém? Bom, Amém. 124 dias conversando com o milagre, a gente já passou por alguns dias aqui, e qual desses dias, La Rúbia, foi se existe, né? O mais impactante ou o dia D de tudo? Qual foi? Tem algum assim mais específico? Tem, sim. Acho que a história ela vai trazer dias bem específicos. Quando eu comecei a entender que o silêncio de Deus não era para me punir, mas para ir amadurecendo a La Rúbia em que ele estava me forjando para ser, né? Mas eu lembro que um dos momentos mais difíceis para mim, depois de ter pego as alianças, né, ter passado por todo o processo, foi quando, prestes a ele ter alta, ele volta pro CTI. Eu já tinha mandado fazer uma camisa, né? A resposta é que eu só vivo de milagres, né? Porque eu lembro que tá em casa. Falei, Deus, como é que vai ser a saída dele? Me mostra, me fala. O que nós vamos cantar? Então, Deus trouxe à memória a música do Thales, né? A resposta é que eu vivo de milagres. Aí eu estampei uma camisa assim, comecei passar essa canção para as pessoas. Caminho no deserto também, a gente estava ensaiando para cantar na hora da saída dele. E faltavam 2 dias para ele ter alta. Era pouco tempo demais, assim, a gente estava numa euforia muito grande. Quando descobre uma bactéria severa na traqueostomia, apesar dela estar fechada, né? Ele pegou uma nova bactéria dentre todas que ele conta, na parte que ele conta, né? E essa o impediu de permanecer no quarto, que era o quarto pra gente poder já sair, né? Uhum. Era o quarto final ali, porque vai para CTI, depois semi-intensivo, e aí vem a sala amarela, e quarto. E ele precisou voltar pro CTI. E eu lembro que ali, eu conto no livro, não vou dar tanto spoiler, também porque eu choro muito, porque é muito vivo, né? Como o cérebro não distingue o que é real do que é imaginário, se a gente pensa na cena, na hora, Revive tudo. ela revive. Então eu lembro que eu tava sentadinha,
jantando. Quando a médica entra assim, fala assim: tem uma coisa de errado. Eu olho pra ela e falei: tem não. Tem sim. Ele não tá respirando direito. Aí eu Você tava no deixo. quarto com ele. Tava tipo tarde da noite já. Porque eu esperava ele dormir, como ele não se alimentava muito bem ainda, eu esperava ele dormir pra eu poder também comer, ter minha paz ali, entendeu? Porque era o dia inteiro numa luta muito grande. Eu trabalhei e eu me formei, eu fiz meu MBA de dentro de um hospital. Sentada ali, minhas aulas eram no computadorzinho do lado do aparelhinho, pi, 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 o tempo inteiro. Então, pensa, eu tô chegando em Canaã, glória a Deus, vou cantar vitória, vou conquistar essa terra. Próximo da gente ter alta. Quando a médica chega e fala: olha, tem alguma coisa errada. E eu deixo ali minha marmitinha, vou pra perto dele, dou-lhe uma sacudida assim: Javier, acorda. E ele não responde. Nossa. Eu dou-lhe uma sacudida mais forte. Ele não tem reação. Sabe um pavor? Porque ali não foi Deus, não. Ali foi um pavor. E eu falei, e tinha morrido recente, horas antes. É um fato que eu ainda não contei em nenhum podcast, inclusive. Porque nessa mesma noite, uma pessoa veio a óbito no nosso corredor. Então tava uma madrugada muito agitada. Uhum. Só que eu, crente, né? O espírito da morte não entra aqui. Achando dentro do quarto. E aí, quando a enfermeira fala isso, eu falei, não, espírito... Me bateu um medo. Um pavor horrível. E aí eu coloco as pessoas pra dentro e fora do quarto e eu começo a orar. E eu lembro de ter ajoelhado atrás da porta e falava assim, Senhor, aparece aqui agora. Aparece aqui, Senhor, porque eu tô com medo. Não, e eu lembro, Senhor, não mata ele na minha frente, não. Era o que eu falava. Senhor, não mata ele na minha frente. Eu não caminhei esse tempo inteiro aqui pra eu ficar viúva agora, do nada assim, Senhor. Eu tô aqui com a camisa falando que eu ia sair do hospital. E aí o médico força pra entrar na porta, né? E aí chega de tanto spoiler, né? Brincadeira. Mas aí ele força pra entrar na porta, ele diminui o sedativo, ele responde, mas precisa voltar pro CTI. E ele fica um tempo lá, eu sou impedida de entrar no CTI. Aí começa a me estacar zero, que eu tenho que voltar pra casa pra ficar um tempo sem notícias. E aí eu tento entender. Eu falei assim, Senhor, tu não matou não. Então eu vou começar a glorificar, porque eu sei que em algum momento o Senhor vai tirar. E ali eu faço uma oração que eu escrevo no livro, que foi uma das orações mais doídas pra mim. Porque eu falo, eu sinto como Jesus. Não, obviamente, jamais querendo me comparar a Jesus, né? Mas eu me sinto totalmente esquecida ali. Eu falei, caraca, Deus, tudo que eu fiz, tudo que eu orei. E eu só lembrava, Deus, eu fiz tantas lives dizendo que esse homem ia viver. Não é mais só a minha fé, Senhor. Agora é uma fé de muitas pessoas. Eu tenho primas no Canadá que estavam ali com a fé ali e foram reativadas. Eu tenho a família do Javier que não era crente, lá na Argentina. Eu tenho pessoas da Alemanha, assim, que estão querendo ver esse milagre. Deus, a tua responsabilidade agora, que eu sei que tu não tem obrigação de nada, mas não é mais só comigo. Mas eu oro, porque foi uma madrugada muito doída, sem saber o que estava acontecendo, muito sangue que saía da traqueostomia. Toda hora colhiam sangue também da femoral, para ver como é que estava a respiração, nível de oxigênio, né, na circulação. E eu oro e falo assim, Deus, tu me esqueceste aqui. O Senhor me deixou nessa sala fria. E aí a frase que eu me arrependo de falar, mas no nosso calor da emoção, a gente fala muita besteira. Falei, Deus, tu não me amas. Nossa. Porque se o Senhor me amasse, o Senhor saberia o que eu tô passando. Como o Senhor diz que me conhece e me deixa passar por tudo isso de novo? Deus, a gente ia ter alta. Não é possível. Tu não me amas. E eu durmo. Acordava com as enfermeiras entrando no quarto, durmo. Mas quando eu saí dali, eu falei, lá, Rúbia, miserável és tu, amada. Quem controla o tempo é o Senhor. Quando que o Senhor nos conduz por um caminho para nos dar vitória, para não nos dar vitória? José tinha 17 anos, foi jogado no poço. 13 anos passaram-se, 30 anos governador. Isaías 49, se não me falha a memória, vai dizer, a mãe pode até esquecer do neném que tá mamando ali, mas Deus não esquece. O processo, ele trabalha a gente, o silêncio é para forjar a La Rúbia. Era a La Rúbia que estava muito cheia de si, La Rúbia com tantas feridas emocionais, de não ter tido pai, de não ter tido a infância que queria, porque a minha infância foi de muita... Não vou dizer assim, não é muito escassa, mas assim, foi muito regrado tudo, sabe? Muito regrado. Eu não tinha muitas coisas para escolher na minha infância. Então, eu me tornei uma jovem mulher
com muitas faltas, muitas coisas que precisavam ser tratadas. E aí no hospital tudo aquilo ali, rapaz, veio à tona. Eu lidar com silêncio, eu tinha que lidar com quem? Comigo. Como E em você- mim tinha muita coisa ruim. Muita coisa ruim. E esse dia, Larruba, você sabe exatamente qual é esse dia dos 124? É o 120? É o 119? Bom, 100 dias. 100 dias. Foi no 100º dia. Era ali. Porque ele depois sai do CTI e aí ele tem uma melhora absurda. Porque ali Deus falou: eu sou o Deus e vou me revelar. E aí o Javier tem um momento de oração que ele conta, né? Porque eu não podia ficar muito tempo nesse CTI. Então, quando eu saio, aí é o momento da batalha do Javier. Ele já estava acordado e ali não tinha mais a Larruba para orar por ele. Porque esse livro se transformou no livro porque antes ele era o meu diário. Com quem que eu conversava? Se o Javier vivia tracostomizado, ele não falava. Aham. Javier apontava para as letras e eu tinha que entender o que ele estava falando. Então, a minha conversa toda era um diário, eu e Deus, que se transformou nesse livro aí. Então, ali com 100 dias de internação, quando ele volta pro CTI, aí é o tratar dele. E pasmem, mulheres, porque sabe o que eu orava? Eu orava para Deus ter um encontro verdadeiro com meu marido. Mas eu não imaginava que ele iria pro CTI. Até as orações que fazemos, Eita. temos que prestar muita atenção. Porque Deus não recolhe. Não é simplesmente assim, orei, agora eu vou desorar. Deus, apaga metade dessa oração aqui. Nenhuma oração se perde. Nenhuma se perde. Eu ouvi uma vez a Helena Tanuri parafraseando a Camila Barros, né? Falando assim: tu orou pra caramba pelo teu marido aí pra ele se converter. Aí tu se cansa, entrega ele pra uma outra pessoa. E aí tu acha que Deus vai recolher a oração que tu fez pra converter ele? Não, amada, tu entrega ele bonitinho pra outra pessoa. Então, segura teu processo, amada. O sim vem. O sim vem. Muito bom, muito bom. Sua visão sobre controle mudou muito? Qual? Controle que é isso? De televisão? Porque você me demonstrou assim, nesse bate-papo, Larruba, você sempre uma pessoa, apesar dos traumas, de tudo, mas me mostrou, me passou, me deu a percepção de alguém assim, centrada, focada, com as coisas tudo muito assim na sua mão. Não sei se eu tô certo. Está. Sua leitura foi boa. E como é que foi essa sensação de controle? O que acontece depois de tudo isso fora do controle? É dependência de Deus, né? Porque nós perdemos o controle, mas ele nunca perde o controle e nunca nos perde de vista. Eu acho que foi um grande aprendizado para entender as coisas podem não fluir da maneira que eu quero, mas isso não significa que Deus não me abandonou, que Deus não me vê, que Deus não está tratando, que Ele não está trabalhando, entendeu? Porque eu acreditava que eu queria ver as coisas acontecendo, mas a fé é a certeza das coisas que não justamente se veem, mas as coisas que se esperam, as coisas que a gente acredita que vai acontecer. Então a minha fé foi forjada sem eu ver. Eu só precisei acreditar. Enquanto eu acreditava, a minha fé era alimentada e o milagre ele acontecia. Então assim, o não ter controle para mim foi o mais difícil. Até hoje. Eu me pego às vezes, boa parte das mulheres que eu converso, né? A gente quer controlar tudo. A gente quer controlar a vida do marido, o que ele vai vestir, o que ele não vai vestir, com quem ele vai conversar, quem que vai conversar, o que o filho vai comer, o que não vai comer. Mas não porque a gente é ruim. Porque a gente o Criador nos deixou assim de uma forma que quer cuidar. Sim. Só que às vezes esse cuidado excessivo, cara, cansa muito mais a gente, entendeu? Exato. E eu falei, Deus, não quero mais viver eu quero ir na contramão disso. Eu tive uma conversa há um tempo atrás com meu marido, eu falei, olha só, bonito. Deus foi à frente da igreja, né? O próprio Jesus foi à frente da noiva. Ele foi tomando as pancadas. Então eu quero sair desse lugar, porque eu que estava aí na frente, e a gente muitas vezes quer tomar a frente do marido, né? Eu tenho que me controlar muito, porque a gente fala na análise comportamental, eu sou dominante e influente, então eu quero tomar a frente dele em diversas situações, e isso me deixa cansada. E agora, meu filho, quando as coisas precisam acontecer, eu tô ali, ó. Só esperando, vai lá. Por dentro tá como? Por dentro tá como? Por dentro tá querendo matar. Tá querendo. Por dentro Mas tá lutando, querendo. tá se controlando. Senhor Jesus, me dá aqui uma espada, Senhor. Vou lutar com esse anjo aqui. Na verdade, eu vou lutar com ele, Senhor. Vou ferir ele na coxa. Muito bom, muito bom. Larruba, como é que foi vamos voltar alguns dias da história. Como é que foi o primeiro dia de notícia positiva? Porque tem um período de só, né, pancada. Aí vai ser toma aliança, é internado, não pode falar,
a fé tá abalada, na verdade não tem fé, Daqui a pouco tem muito. daqui a pouco tem muito, mas ainda não tá falando com ele, entrou em coma. E aí, quando é que vem a primeira notícia assim, positiva? Olha, ele tá melhorando. Ou ó, tá acontecendo alguma coisa. Bom, primeiro dia foi muita alegria. Acho que o primeiro dia que marcou muito da primeira notícia positiva foi quando eu fui liberada para fazer a primeira visita. Que legal. Porque ele estava num CTI Covid ainda, não era permitido, só podia receber uma visita. A gente tinha que se paramentar toda, né, para poder entrar. Ali foi o despertar do coma. Na verdade, dias antes foi o despertar do coma, já foi a primeira notícia. Tá. Ele conta a experiência que ele teve ao despertar, o que que ele viu. Quando eu sou chamada para ir ao hospital, é muita alegria, porque eu entreguei, deixei no hospital um homem lindo, sarado, maravilhoso. Quando eu chego no hospital, ele era uma outra pessoa. Nossa. Eu consegui reconhecê-lo, porque ele tem muitas tatuagens, tem os 2 braços fechados de tatuagem. Mas não era mais o Javier. E você era a primeira vez que você estava revendo ele depois Depois de daquele quase 40 dia. dias. Exatamente. E eu fiquei assim, meu Deus, eu tinha visto por câmera algumas coisas Tá. ainda, mas era muito rápida. Já tinha ficado assustado com o que eu tinha visto, mas sempre falando pra ele: lindo, você tá lindo, você tá ótimo. Não era uma mentira. Mas eu queria simplesmente palavras positivas, gente. Você quer Claro. ver algumas coisas? Então profetiza antes. Claro. E aí, quando eu cheguei lá, foi um mix de emoções, porque eu tava muito feliz porque ele tinha acordado e já tava conseguindo se comunicar. Mas eu lembro de um gatilho emocional da infância que me veio. Porque o Javier não é de chorar. Na verdade, eu brinco com ele que ele não tem muitas emoções. Aquele filme das emoções, ele parece que os dele estão tudo assim, meio que É lineares uma demais. só. Tipo assim, tá feliz, tá triste, tá assim. Não tô nem aí. Exato, tá, sempre assim. Eu falo, meu Deus. E às vezes eu brinco com ele, pô, indiferença é o que mata, então eu quero mais emoções quando a gente tá conversando. Quando eu cheguei lá, ele transmitiu muita emoção. E ele começou a chorar. Na hora, eu lembrei da minha avó falando, engole o choro. Qual foi a frase que eu disse pra ele? Engole o choro. Não chora. Já passou. Mentira, passou nada. Tava no começo de uma grande tribulação. Quando o reflexo veio em mim, que eu soltei essa frase, eu mentalmente falei, eu anulo aqui. Todas as cargas emocionais não curadas, feridas emocionais, eu anulo agora. Eu não vou replicar isso pra minha geração, pro meu casamento. E eu volto pra ele de novo e falo, amor, chora. Chora muito. Eu comecei a chorar. Falei, chora, caraca. O primeiro passo foi. Vambora, agora falta pouco. Vamos agora trabalhar pra você sair do respirador. Chora, amor, chora mesmo. Meu Deus, Deus te curou. Isso é um milagre. Aí ele fazia assim, porque ele tava muito feio. Muito. Ele tava numa situação, assim, muito difícil. Só que um amor me tomou. Eu sempre, pelo relacionamentos, a gente busca homem de Deus, mas também busca pessoa bonita. Porque o que vem não é a Bíblia que vem, as palavras proféticas. Primeiro vem a aparência. Certo. Quando eu olhei ele naquela situação, um amor me tomou muito grande por ele. Falei, não interessa como ele está. Interessa o que nós vamos viver. Eu falo, amor, vai dar tudo certo. Vambora. E aí foi a primeira vez que ele ficou de pé. Depois de 40 dias. A enfermeira colocou ele de pé pra mim. Muito magro. Mas eu tava muito feliz. Naquele dia, foi um dos dias que mais me marcou a nível, assim, de felicidade. Tudo que Deus tinha feito. Você citou a enfermeira? Eu tenho uma pergunta aqui pra te fazer. Porque, né, nesses processos a equipe médica ela vira quase que uma família, né? E a equipe também acaba sendo trabalhada, seja na fé, seja... Você tem alguma experiência, assim, ou alguma história, algum relato de alguém da equipe médica em relação a esse milagre? Isso é um spoiler daqueles dos grandes. Ah, é? Não, então solta, porque eu tô indo certeiro. Ai, amor, Obrigado, pai. Obrigado, pai. Amor, você vai poder contar também algumas coisas pra você ver. Javier. Fala, você contou tudo, né? E o que eu vou falar dela depois? Mas o Javier tem uma história incrível da parte do coma, né? De tudo. Mas eu tenho, sim, grandes histórias. Aqui vai um grande beijo pra Aline, Sayonara, Dr. Tiedro Cruz. Foram pessoas que caminharam com a gente, assim, de mãos dadas. Eu lembro que quando o Tiedro foi escolhido, eu orei a Deus, eu falei, Senhor, eu preciso... Eu nem sabia que podia colocar médico assistente, né? Eu fui descobrir muitas coisas, né? Apesar de ser da área da saúde, eu não sabia de muitas coisas. Quando ele é escolhido, eu levo pra ele óleo ungido, né? Eu falo, eu posso orar por você? Ele pode, assim, meio...
Tá bom, pode. Mas o intensivista, ele chega quando ninguém sabe mais o que fazer. O Dr. Tiedro Cruz é um intensivista. E o maior relato, assim, de vitória da equipe médica, que eu vou tentar não dar tanto spoiler. Ah, solta pra gente. Tem gente que precisa ouvir. Tá, então vocês estão vendo aqui, tá? Que ele vai me chamar de novo aqui, tá, gente? Vou Isso, contar outra parte. isso. Comprometimento, né? Então tá bom. Comprometido, acordado. A Aline teve um momento que teve um determinado problema na traqueostomia, que quando a traqueostomia ela é tirada, a Aline, ela presencia um primeiro milagre, assim, a olho nu. Porque enquanto nós orávamos numa live, o olho do Ravi, a traqueostomia que foi mal reposicionada, né? Ele acabou inchando, ele virou um balãozinho. E a gente começou, Aline, olha, eu tô no plantão hoje. Eu falei, Aline, a gente tá orando agora. Coloca a mão nos olhos dele, que a gente vai declarar aqui umas palavras. E a Aline, ela não podia ter o telefone dentro da sala. Era restrito isso, né? Tá. Mas ela recebia a palavra e ia lá, enquanto ela fazia as coisas que ela precisava fazer como técnica, ela também orava. Isso não tinha nenhum problema. A fé era dela. E eu te permitia ela fazer isso com um acamado. Perfeito. Então ela botava a mão e aí ela me conta de madrugada. La Rúbia, eu comecei a orar por ele. O olho dele estava muito inchado. Eu não fiz muita pressão. Mas ele começou a chorar. E quando eu tirei as minhas mãos, e ela me manda. Eu tenho essa foto. Eu conto, quando a gente vai palestrar juntos, ou quando a gente é chamado para testemunhar nas igrejas, eu mostro tudo. Eu mostro os vídeos, eu mostro as fotos. Não estão no livro e também não estão nas minhas redes sociais. Então, só quando a gente mesmo é convidado para algum evento que a gente mostra tudo que temos. Sim. E aí ela tem essas duas fotos. Porque ela correu e falou, eu preciso fotografar isso. E aí ela fala, eu estava afastada, mas hoje eu creio num Deus que cura, que restaura, e ela se reconciliou de madrugada. Só que foi bizarro, que assim, ela me mandou uma mensagem 3 horas da manhã chorando muito. Quando eu levanto e o áudio, você não sabe o que aconteceu? Eu falei, na hora. Meu Deus. Poderia ter vindo a mensagem positiva? Poderia, tá bom, mas a gente é humano, carne, né? Exato, Falei, exato. meu Deus, o que aconteceu? Eu comecei a me tremer na cama, nem terminei de ouvir o áudio. Pausei o áudio. Falei, Deus, pelo amor do teu próprio nome. Pelo amor do teu próprio nome, Senhor. E aí que eu continuo ouvindo, porque eu vejo que é um relato de milagre, e eu perdi esse áudio. Nossa. Na troca do telefone, eu perdi esse áudio. Mas ela tá em contato comigo direto. Uhum. De todos os eventos que eu faço para as mulheres, ela é a minha fiel escudeira, ela tá sempre ali. Eu acho que da equipe médica, esse foram um dos relatos. 2, né? Porque o Ravi tem outros para contar. Legal, cara, assim, sensacional, sensacional. E ela se reconcilia com o Senhor depois dessa experiência. E assim, para quem tá afastado, né? Você não só vê, mas você ser o canal de um milagre, cara, A gente passa absurdo. a entender o porquê Deus nos conduz por alguns caminhos. Não é só sobre você. Exato. É sobre o que você precisa gerar no outro. Tudo bem, é doído passar pelo processo? Mas é o processo que te molda e também alimenta a fé de outras pessoas. Eu não queria passar por 124 dias de tanta dor, mas quantos testemunhos eu colhi hoje, se minhas redes sociais fossem abertas, naquela época, porque eu entrei num casulo nessa época, né? Eu fechei minhas redes sociais, desativei algumas outras, porque eu não queria contato com a rede. Apesar da Recota e do Lá em Casa, Notas Cristãs também fizeram uma reportagem, mas era só o Javier que aparecia. Eu, inclusive, me trancava dentro do quarto, quando as reportagens começaram, né? Porque como ele é produtor de cinema, muita gente queria saber. Uhum. Mas eu não tava ainda a fim de falar com a mídia, entendeu? Mas eu acho que eu já teria ficado famosa se eu tivesse deixado aberto. Eu vejo que existem dores que verdadeiramente são sementes, né? Total. São sementes, e é como você acabou de dizer, não é sobre você só, é sobre você também. Gerar no outro. É gerar no Você outro. vai gerar no outro, entendeu? Gerar no outro. Fé, conversão, transformação. Quando que você entendeu, Larruba, que precisava escrever? Isso já estava claro desde o início? Ou quando ou não? Isso veio depois? Cara, preciso eternizar essa história, preciso registrar num livro. Como é que acontece isso, esse processo do livro? Eu amo escrever. Sempre fui de colecionar, inclusive aqueles papéis de carta, né? Se você é assim até hoje. Eu amo escrever. Então, nesse momento de escrita, eu queria só fazer um diário de recordação para mim e para o Javier. Pra gente detalhar tudo que Deus ia falando comigo ali.
Mas o Sidney era uma das pessoas que me rendia também, dois, né? Porque a minha irmã ficou muito tempo comigo. Eu não vou nem citar tantos nomes, porque eu tenho medo de esquecer de alguém. Aham. E depois ficar, como esse episódio vai viralizar, você vai Isso. caminhar pra todo mundo. Tô com receio de esquecer o nome de alguém. Mas aí o Sidney começou a plantar essa semente. Eu também tenho uma pastora que hoje tá em Alphaville, né? A pastora Elaine, ela... Filha, você precisa escrever isso. Isso vai virar carta para as nações. Você precisa testemunhar. Quantas pessoas vivem seus milagres e não testemunham? Por que muita gente hoje não tem tanta fé? Porque a gente deixou de contar milagres. É verdade. Infelizmente. Milagres não só os que... você acordou e respira. Tem pessoas que têm testemunhos até mais fortes do que eu. Conheci vários. Deus foi me conectando com vários testemunhos fortes, né? Para entender, tá vendo? Se nesse tempo você se calar, socorro de outra parte virá. Outras pessoas vão contar também seus milagres. E aí eu tava com um rascunho e o Sidney falou: cara, eu tenho pessoas para te apresentar. Bora lançar esse livro, bora. Só que aí a gente não se cura de forma definitiva, entendeu? A vida, ela é um processo. A gente vai vencendo algumas batalhas. Quando o Sidney me apresentou as pessoas, a diagramação foi muito rápida. Eu me conectei com uma mentora maravilhosa, Tássia. Ela lá, fica em paz, diagramei, agora é só lançar. A outra ferida emocional que veio: quem vai comprar o seu livro? Nossa, já antecipou uma Quem te dor. conhece, amada? Você nunca teve nada. Como é que você vai virar um... Verdade, né? Total. O que eu fiz? Arquivei o projeto. E o projeto ficou arquivado por muito tempo. O livro foi lançado agora, no final de 2025. 19 de dezembro de 2025. Mas o livro já tá pronto minimamente há 3 anos. Caramba. Eu falei assim, não vou lançar, cara. Quem vai comprar isso? Eu não sou uma escritora famosa. Se eu lançar, será que só os meus amigos vão comprar? Até que numa pregação na igreja Recomeçar, o pastor... ele é muito assertivo, porque eu fui pra ali, eu tinha tido um desentendimento com o Javier. Eu falei, acabou esse negócio de livro, tá? Eu vou tocar minha vida de marketing, eu tenho muitas coisas, eu viajo pra caramba com a empresa, eu tenho muitas coisas pra eu resolver, eu tenho que lançar minha mentoria, meus processos de coach estão todos parados, porque eu faço coach no final de semana. Falei, não quero mexer com isso. E eu fui pro culto decidida: Senhor, esse projeto não é pra mim. Eu não tenho essa capacidade. Que é pregação? Você! Eu queria muito achar essa pregação do pastor Janderson, da Igreja Recomeçar na Barra. Você que está pensando em abandonar teu projeto. Essa mensagem está tentando mandar... E eu estava escrevendo uma mensagem para a editora, dizendo, não quero mais, para o Felipe, da Autor da Fé. Olha, eu vou repensar esse projeto. Ele, no altar, ele fala, você que está pensando em mandar uma mensagem agora, tentando fugir do processo que Deus tem para sua vida. O que mais Deus precisa te dizer? Na hora, eu chorei a pregação inteira. E ao final do culto, né, eu fui falar com esses pastores. Eu estava visitando essa igreja a convite de 2 amigos. Falei, pastor, Deus te usou muito para falar isso comigo. Tá aqui, eu anotei toda a sua pregação. E a esposa dele, uma querida do lado, e o que falta para você lançar? Falei, eu vou orar a Deus. Ela, você vai orar a Deus? Ela me solta uma frase, ela não me conhecia. Lança aqui. Uma igreja linda. Falei, como? E tá, eu vou orar, pastora, pra poder ver se é pra eu lançar. Ela, não. Qual é a data que você vai lançar? Nossa. Deus toma ela de uma autoridade. Não, lança aqui. Porque a minha igreja é grande, é uma benção, mas assim, pra agendar na minha igreja é muito difícil. Na verdade, se todos os membros quisessem fazer eventos lá na Batista Atitude da Barra, não teria culto, essa era a verdade. E ela fala isso, lança aqui, a gente lançou, foi lindo demais. Esse momento de lançamento do livro só se assemelhou, assim, a nível de presença de Deus com o dia do meu casamento. Porque enquanto eu vinha caminhando no altar e Javier vinha caminhando no altar, as pessoas foram tomadas pelo Espírito Santo. De chorar, de meus pastores falar, filha, ele tá aqui. E eu falei, Javier, não, o Espírito Santo, Deus está aqui. E foi lindo. E foi um dos momentos muito lindos, esse lançamento do livro, entendeu? Foi perfeito. Show de bola, show de bola. É engraçado porque a gente tá de fora, a gente não imagina o tanto de processo que tem até no lançar do livro, na decisão de ser tomada, a gente não consegue, por mais que a gente ouça, veja, acompanhe nas redes sociais, a gente não consegue mensurar o tanto de processo. Eu quero aproveitar esse gancho que você falou do casamento. Você já disse, né, que foi um dia
Você acabou de dizer. Incrível. Incrível. E foi quanto tempo depois que ele saiu passou esses 24 dias? Quanto tempo depois que veio Javier, da próxima vez você tem que vir, sabe? Porque o William pergunta muitas sobre datas. Poxa. Tá difícil pra mim aqui, Senhor. Traz à memória aquilo que me dá esperança, Senhor. Pra eu não falar data errada, Deus. E meu marido botar nos comentários que eu não sei de nada. William, meu Deus, calma aí, quanto tempo? Eu acho que ele saiu em agosto. Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. 6 meses depois. Olha os 6, ó. Ó, 6 antes de casar em terra, 6 meses depois. Foi isso, fevereiro. Depois aí acontece, chega o grande dia. Foi. E foi bem lindo, viu? Foi uma cerimônia para 80 pessoas, mas foi muito lindo. Foi a presença do Senhor. E foi interessante porque, assim, o nosso casamento, ele ia ser de uma outra forma. Eu tinha colocado uma playlist diversas, porque, assim, no meu pensamento, né? Eu quero atender todos os públicos. Tinha bebida alcoólica também para as pessoas que, apesar de ser crente, falei, cara, eu quero um casamento neutro. E os meus pastores, sem falar, filha, é você e Deus. Só que eu fiquei com uma palavra dos meus pastores, né? Filha, é incrível, né? Ele queria me dar uma alfinetada. Filha, é incrível, né? Os cristãos, eles chamam Deus só pra cerimônia, né? Quando começa a festa, abre a porta e fala assim, Deus, agora tu pode ir, tá? Que a cerimônia já foi linda. Eita. E eu fiquei com aquilo na cabeça. E quando nós fomos reformular o casamento, o casamento passou por uma transformação. Porque a playlist eu mudei, eu tirei bebida alcoólica. Eu falei, eu não quero. Eu quero punir as pessoas que bebem? Não. Eu só quero que essa festa seja um culto de ação de graças pelo nosso momento. Tiveram pessoas que ficaram um pouco chateadas? Tiveram, mas eu nunca fiz isso pra feri-las. Não. Ali era o meu culto. Não era pra agradar as pessoas. Era o momento que eu queria festejar que eu cheguei em Canaã junto com meu marido, entendeu? Enquanto tantas outras mulheres não conseguiram se casar, não conseguiram ter festa de casamento, ou aquelas que já eram casadas, infelizmente, perderam. Quantas pessoas perderam pessoas importantes na pandemia? Ali eu só queria festejar, então tudo foi reformulado. Acredito que por isso também a presença de Deus foi marcada ali, entendeu? Das pessoas chegarem e falar, não falavam que meu vestido estava lindo. Falava, lá. Todo mundo me chama assim, lá, Deus está nesse lugar. Lá, a presença de Deus está aqui. Meu Deus, eu tô sentindo Deus aqui. Foi lindo, porque final da noite, o que eu tava dançando na pista? Tchutchuê, com as minhas crianças, entendeu? E foi lindo demais. Maravilhoso. E outra frase que você citou aqui, que você falou, foi de não, eu tive, não tava bem com o Javier e aconteceu isso. Porque eu quero entrar nesse outro ponto, porque a gente que veio de fora, casamento perfeito, viveu um milagre, né? Deus agiu, a fé lá em cima. Só que a gente sabe que a vida do casal, ela vai... Beleza, acabou o milagre, a vida continua e vai vir todos os desafios de ser uma esposa, de ser um marido, de construir uma família. Obviamente que esse processo ajuda nisso, eu tenho certeza absoluta, mas eu queria só que você falasse um pouquinho sobre esse aspecto, Laruba, até para aquelas pessoas que vêm de fora, e hoje em dia a gente tem muito isso, as pessoas elas têm muito costume de achar que a realidade é só a internet. É corte. Fala um pouquinho sobre isso. Fala que você tem uma vida normal com o Javier, problemas de casais. Senhor. Nós vamos começar a contar algumas coisas na internet. A gente começou a brincar. Casamento Legal isso, real. legal Mas não é um isso. casamento de realeza, não, amado. Casamento real mesmo. Que tem dia que a gente não quer se falar. Tem dia, sim, que eu falo muito alto em casa. Tem dia que eu bato na mesa e ele fala, que é isso? Tem tudo isso. Só que o que eu tenho conversado muito com o Javier é pra gente tentar se perdoar. Boa. Eu tenho mais facilidade de pedir perdão. E aí ele fala, claro, você erra mais. Você tá toda hora fazendo besteira. Acho que é por isso que eu peço também muito perdão. E eu peço muito perdão. Peço mesmo. Ele já não tanto. Ele demora mais. Ele guarda muito. E a gente não tem um casamento perfeito. Na verdade, tá muito longe disso. Porque a gente casou muito rápido. Se conhecemos pouco, tivemos pouco tempo pra gente se conhecer. Então, é dentro do casamento que a gente tá ajustando algumas coisas. E eu fico assim... Não sei se é só pela falta de... tive meu padrasto presente, meu avô presente, mas não o pai mesmo. Então, a gente, às vezes, busca algumas coisas
que o pai deveria ter ensinado. Certo. Então, eu às vezes ainda olho pro Javier, que é errado, como o meu pai. Querendo coisas que ele faça pra mim, que um pai faria, não um marido faria. Então, existe ainda um ajuste que está sendo feito com o passar do tempo. Então, eu falo pra ele, terapia. Não dá pra viver sem, entendeu? Eu acredito que ele também tem que fazer o processo dele de coach, às vezes ele foge disso. Mas o Javier é a calmaria da relação, entendeu? Nada tira ele do eixo dele. Uhum. E muitas coisas me tiram do meu eixo muito fácil. Então é tipo ventania e ele ali A brisa. aquela brisa suave, entendeu? Mas nós não temos um casamento perfeito. Nós temos duas pessoas que às vezes decidem assim: quer saber? Vai. Cada um vai pro seu lado. Mas depois a gente fala, ops, todo pra gente poder. A gente tem discipuladores, né? Que vivem, que constantemente falam lá, Rúbia, vocês não viveram o que viveram pra daqui a pouco vocês não estarem mais juntos. Mas é o que eu acredito. É todos os dias eu querendo estar com ele. Exato. E ele querendo estar comigo. Por mais que a gente esteja numa fase que não é ainda o que nós adoraríamos viver. Nossa, beijos e abraços lindos. E nós temos 5 anos apenas de casamento. Eu oro a Deus que essa fase nos alcance também, entendeu? Mas a gente se respeita, a gente conversa. Até quando ele não quer conversar, eu forço conversa. Mas eu tenho aprendido, que parece que eu não aprendi tudo no tempo de hospital, que não é no meu tempo. O problema é que a mulher, ela quer forçar no tempo dela. A mulher tem um time dela e o homem tem um time dele. Entendeu? E a gente quer inverter isso. A gente quer que vocês funcionem no nosso time. E vocês nem exigem tanto que a gente funcione no time de vocês, né? A gente não força tanto. Vocês não são assim, não. É mais a gente que é assim. Tá ali. Então, mas não é Minha simples. esposa tá ouvindo, né? É isso. Mas isso é muito, muito importante, eu acho, a gente compartilhar esse tipo de coisa, lá, Rúbia, porque eu até falava isso também ontem na igreja. A gente, na nossa geração, viu muita novela. E a novela, ela sempre termina num casamento e depois do casamento é o felizes para sempre. E é como se a gente tivesse isso dentro de nós, que beleza, casou, agora é o felizes para sempre. E a realidade não é. A realidade é exatamente essa que você falou. É uma construção, dia após dia, que um precisa querer estar com o outro, precisa se respeitar, né? Em primeiro lugar. E, óbvio, o casamento, o seu não é perfeito, o meu com a Thaís não é perfeito, mas temos casamentos abençoados. Esse é o ponto. Independente de perfeição ou imperfeição, nós temos sim casamentos abençoados, porque dentro do nosso relacionamento não tá só o homem e a mulher, tá o Espírito Santo. O Espírito Deus Santo. convida ele, a gente é direcionado. Eu cheguei a comentar antes que se orássemos e chamássemos Deus para tudo que vamos fazer, a nossa vida ela seria mais leve. Exato. Porque o fardo pesado já foi com ele. Mas vira e mexe, a gente quer pegar o fardo pesado para caminhar com a gente, aí é loucura, entendeu? Depois culpar Deus. Eu converso muito com a minha mãe hoje e eu falo com ela, né, mãe? Caramba, toda hora a gente quer dar um jeitinho nas coisas pra Deus. A gente entrega pra Ele. Daqui a pouco me dá aqui. Toda hora. Autossuficiência. A gente acredita que a gente pode fazer melhor do que o Criador pode fazer. É loucura isso. Loucura total. Acreditar que a gente pode. O cabelinho, todos os fios da nossa cabeça contado. Ele tem a nossa mão, nosso nome escrito. Como que a gente quer dar um jeito? Então, mas é autossuficiência. A gente quer fazer. Queremos sentir, ter a sensação que a gente tá no controle. Isso pra mim é o pior. Tem sido pior até hoje, na verdade. Entregar o controle pra Deus, porque eu ainda vivo muitos silêncios. Eu vivo os sims, vivo os nãos, mas ainda um silêncio grande. De coisas que Deus ainda precisa trabalhar em mim, me forjar, pra eu entender as estações. Por isso que eu tenho falado muito com as mentoreadas sobre as estações, porque tudo bem, o inverno vem, mas ele não permanece pra sempre. Como você se porta? Porque quando o inverno chegou, eu precisei pegar casacos. Eu precisei me vestir de uma forma diferente, me alimentar de uma forma diferente, para viver aquela estação. Não dá para pular a estação. Aí isso já é um tema para outro podcast. Né? Boa. Não dá pra pular a estação. Bom, a gente tá caminhando para finalizar, cara. Bate-papo assim, extraordinário. Tô muito feliz. Eu queria fazer só algumas perguntas, mas que você falasse diretamente com quem tá nos ouvindo. Tá bom. Essas perguntas. Muitas delas, melhor, são poucas, mas muita coisa você já falou aqui, mas agora eu queria assim, que fosse muito específico para quem tá nos ouvindo. Porque eu sei que
vai ter pessoas nos ouvindo que precisam ouvir, que estão passando por processos parecidos, iguais, ou que precisa de um direcionamento de alguém que já passou, né? Inclusive, a gente estava falando sobre isso exatamente nesse momento. O que você diria para quem está vivendo hoje esse silêncio de Deus, que você falou que ainda vive? Então, o que você diria para essa pessoa? É aquela câmera. Aqui. O silêncio não é abandono. Muitas vezes, o que precisamos é ajustar as nossas próprias expectativas enquanto aguardamos a resposta. Eu atravessei o silêncio, mas eu não saí de lá sem nenhuma voz. Eu saí de lá com um milagre, com um livro nas mãos e um testemunho para contar. Quando a gente se coloca no lugar de pensar que nosso sim era para vir, ou não veio porque eu não sou merecedora, você precisa alinhar as suas próprias emoções e expectativas. Porque o não é um abandono. O não, ele existe, o silêncio, ele existe para forjar você, para viver coisas maiores, e maiores até mesmo do que você pede em oração, daquilo que você já viu outras pessoas vivendo. Então, aguarda. Aguarda que o teu momento chega. Maravilha, maravilha. E o que você diria, Larrubia, para quem tá com uma pessoa querida, alguém que ama muito dentro do UTI hoje? Fé é a certeza das coisas que a gente não vê, mas espera e acredita. Eu, por já ter passado por isso, posso imaginar a dor. Não posso me colocar no lugar, né? Por mais que eu já tenha passado por isso. Quem determina os prazos é o Senhor. Mas uma coisa é certa. Eu decidi não duvidar. Mesmo que outras pessoas duvidassem, eu decidi somente crer e entregar nas mãos daquele que pode fazer. Se eu vivi, outras pessoas viveram, eu acredito que você pode viver milagres até maiores do que eu vivi. É fé. Glória a Deus. Uma outra, dentro dessa mesma temática, também a gente já falou sobre isso aqui, e se a resposta de Deus tivesse sido não? Porque tem pessoas que vão receber o não, né? E como você já recebeu alguns nãos, e vai ter pessoas que vai estar dentro desse processo e a resposta final de Deus vai ser um não. Não vai ter a cura. Não vai acontecer esse milagre. O que você pode falar para essa pessoa? É uma das coisas que a gente menos quer ouvir, né? É o não. Mas o não, às vezes, é o que a gente precisa para aquele momento. A gente nunca imagina que o inverno ele chega. Mas depois do inverno também a gente consegue desfrutar da primavera. E as estações todas elas são importantes. Deus não nos permite pular nenhuma delas. E se o inverno chegou, a única coisa que eu tenho para te dizer é: viva o inverno da melhor forma que você conseguir. Viva o inverno com as roupas adequadas. Viva o seu não da melhor forma, com conexão com pessoas que podem te ajudar, com presença de Deus, com pessoas que amam você. E tenha a certeza que, mesmo sendo inverno, ele não dura para sempre. Primavera vem, verão vem, outras estações vêm para te trazer alegria. O não também existe e às vezes é necessário. É isso, é isso. Então, você que está nos ouvindo, a gente acabou de bater esse papo com a Larrubia Vasques. Eu senti a presença de Deus aqui em diversos momentos nesse bate-papo. Eu tenho certeza que vai impactar a tua vida, tudo que a gente conversou aqui. O milagre, ele não começa num sim, às vezes ele começa no silêncio. O processo, ele é árduo, né? Não é... A palavra milagre, muitas das vezes, nos dá a conotação de algo instantâneo. Esperar é permanecer. Viver o milagre é você permanecer esperando, entendeu? Exato. E aí a gente ouve essa palavra e a gente pensa, não, é o estalar de dedos, o Deus pode fazer, ele pode. Só que ele também pode não fazer, porque é uma prerrogativa dele. E então o milagre é aquilo que Deus constrói dentro de nós, enquanto nós estamos esperando, certo?
Esses 124 dias não foram apenas uma luta pela vida, mas foram a construção de um propósito. Larruba, mais uma vez, obrigado pela tua presença. Leve um forte abraço pro Javier, eu espero ele sentado aqui, vocês dois juntos de novo. Aí Ele vai amar. gosta. Pra gente bater esse papo. Vou deixar agora você se despedir da audiência, deixa as tuas redes sociais, teus projetos, todo o teu trabalho. Fica à vontade, a câmera é tua. Se quiser falar mais uma vez do livro, fica à vontade. Bom, minhas redes sociais, né? É Larrubia Vasques. É Larrubia com 2 R's e ZZ. Não tem tantas Larrubias Vasques por aí, né? Apesar de ter Larrubias. Então, me siga nas redes sociais. Em breve, eu lancei agora cafés temáticos, né? Eu dividi esse livro em 4 estações. Meu verão, meu outono, inverno e primavera. Então, o primeiro café aconteceu agora no dia 31 de janeiro. O segundo vem aí, que é a edição outono, vai ser 18 de abril. Vai ser uma bênção. As vagas realmente são limitadas. E a gente fala do devocional. Tem coisas boas vindo para o próximo ano. Eu já comecei a escrita de novos projetos, mesmo focando na Autor da Fé. E mulheres, caminhem com outras mulheres. Enquanto muitos ainda alimentam a competitividade, eu acredito que mulheres podem ser mãos estendidas para outras. O teu sucesso, ele não me incomoda. Teu sucesso, ele me faz crescer também. Então, hoje eu tenho tanto o Instagram como o TikTok, Larrubia Vasques. Me sigam. O livro, preferencialmente, você pode me chamar pelo meu direct. Maravilha. E eu posto ele para você, apesar dele estar na Hotmart e no Mercado Livre. Vem mentoria aí, as salas da minha mente, as salas que eu precisei atravessar e que continuo atravessando para chegar à mulher que Deus me forjou para ser. Então fica aqui o convite, porque eu vou abrir também a fila de espera para essa mentoria. Maravilha. Então, ó, é isso, pessoal. Larrubia, muito obrigado, tá? Obrigado mesmo. Então, se você está atravessando uma estação de espera, talvez Deus não esteja apenas em silêncio, porque o silêncio, às vezes, a gente entende errado, como se ele não estivesse trabalhando. Mas ele tá. Mas ele tá. E ele vai estar trabalhando em áreas que ninguém pode ver. E às vezes nem a gente mesmo está enxergando, a gente só vai enxergar depois. Amém? Bom, Larrubia, obrigado. Você que esteve conosco até aqui, a gente agradece muito. Nos siga nas nossas redes sociais, Instagram e YouTube, @baixadapod.ofc. A gente te espera lá, compartilha, comenta, manda para todo mundo, manda no grupo da família, no grupo da igreja, pega o link, reposta, nos ajude para que essa mensagem alcance ainda mais pessoas. A gente te aguarda no próximo episódio, porque a Baixada pode, você pode, nós podemos.